Pense nos melhores colegas engenheiros de software com quem você trabalhou em sua carreira. O que os tornou os melhores? Eles eram os melhores tecnicamente ou tinham uma habilidade técnica forte, mas eram excepcionais em habilidades interpessoais? De quase todos os engenheiros com quem conversei, é mais comum ser a última opção. Por quê? Porque, semelhante a qualquer função, as habilidades interpessoais são essenciais e críticas para o seu sucesso. Portanto, neste vídeo, vamos nos concentrar nas habilidades de comunicação que os engenheiros desejam aprimorar durante as entrevistas. Vamos realmente focar no usuário e isso pode ser um usuário interno ou externo. Com todas as demissões ocorrendo nas grandes empresas de tecnologia e uma redução geral nas vagas devido a essas demissões e ao ritmo da inteligência artificial, essas habilidades interpessoais serão mais críticas do que nunca. Então, vamos começar muito brevemente e rapidamente com um item que está faltando nos outros vídeos e artigos sobre habilidades interpessoais de engenheiros de software. Estas são as habilidades não verbais e quero ir a um nível muito alto, mas ao focar em suas habilidades interpessoais como engenheiro de software, traga uma grande consciência para a sua linguagem corporal. Ombros para trás, cabeça erguida, contato visual realmente bom e um sorriso de vez em quando, isso trará uma positividade real para a entrevista. Alguns outros pontos que quero que você se concentre, especificamente em relação a ritmo, tom e entonação. Isso são itens essenciais, e para detalhar ainda mais, você está falando muito rápido ou muito devagar. E seu tom e entonação transmitem positividade. Nem todos os engenheiros falam positivamente, nem qualquer pessoa em qualquer função, então certifique-se de transmitir uma impressão realmente positiva. E aqui está onde você pode melhorar todos esses itens ao usar qualquer uma dessas plataformas ou praticar com outras pessoas, simplesmente diga a elas antes de começar, ei, eu realmente quero trabalhar na minha linguagem corporal, então aqui estão algumas coisas que eu adoraria que você observasse, e pergunte se eles também querem receber feedback de você. Esses itens não verbais são críticos e compõem uma porcentagem maior de nossa comunicação do que nossas palavras, então é realmente útil. O último item que quero observar é um pouco diferente, mas é espaço. Uma das peças de comunicação críticas é dar um tempo, então, em vez de mergulhar diretamente na resposta, certifique-se de reformular a pergunta e peça um pouco de tempo ao entrevistador, especialmente se você receber uma pergunta de design de sistema. Como você está chegando à solução em menos de um segundo, provavelmente não está levando tempo para pensar na solução e começar a criar as etapas da sua resposta. Então, vamos mudar um pouco. O que realmente quero fazer é focar nessas habilidades interpessoais, essas habilidades de comunicação, e realmente dedicar tempo para falar sobre algumas perguntas de exemplo em um nível muito alto para que você tenha sucesso. Vamos falar sobre elas em um nível muito alto, tentei priorizá-las, mas todas são importantes. Elas incluirão coisas como estar ciente, ter boa consciência, ser empático, paciente, confiável, colaborativo, garantir que sua comunicação seja muito clara, apoiadora, construtiva e muito respeitosa, e que seja produtiva também, que você possa ser adaptável e flexível, resiliente e capaz de se responsabilizar, outro item realmente crítico. Então, vamos direto para o foco no usuário, que incluirá outros engenheiros, partes interessadas multifuncionais e absolutamente esses usuários externos também. Eu também só quero observar rapidamente que, se for um produto voltado para o público ou interno, a forma como você lida com as coisas será um pouco diferente. Vamos apenas focar nos fundamentos aqui. Comecemos com uma pergunta comportamental e uma pergunta comportamental trabalhando com partes interessadas internas multifuncionais. Uma pergunta muito comum seria, e me conte sobre uma vez em que a equipe de produto tinha expectativas não realistas. Obviamente, um cenário muito comum. E, como sempre, ao falar com não-engenheiros, certifique-se sempre de pensar em como você está comunicando conceitos técnicos para um público potencialmente não técnico, embora alguns gerentes de produto sejam bastante técnicos. Ao esboçar a resposta para esta pergunta em nossa situação específica, no caso da tarefa, você pode destacar como a paciência ao longo de 2 meses realmente nos ajudou a ter sucesso. Então, você começará a inserir essas palavras para que eles vejam que você tem essas habilidades de comunicação positivas. Depois, ao entrar em suas ações, mantenha o foco na colaboração, não apenas no que você fez para colaborar, mas especificamente como você fez isso. O que você fez para se manter apoiador e produtivo, e como você fez isso. E talvez, ao falar sobre as fases de teste ou execução, como você permaneceu adaptável e flexível para ajudar a equipe de produto a conseguir e também permitir que eles tenham expectativas um pouco mais realistas. E, quando você chega aos resultados, é crucial destacar os benefícios dessas ações. Agora, você pode começar dizendo que o lançamos no prazo e dentro do orçamento, mas você realmente quer falar sobre como abordar isso de maneira empática, criou um relacionamento mais forte com a equipe de produto, realmente permitindo que fosse lançado no prazo e dentro do orçamento, etc. E, ao longo disso, você pode estar falando sobre como trabalhou na arquitetura geral, nos requisitos, etc., mas o foco principal deve continuar sendo a comunicação o máximo possível. Então, vamos mudar um pouco e focar nas habilidades interpessoais ao responder a uma pergunta hipotética, e vamos focar neste caso em usuários externos. Você pode receber uma pergunta como você lida com reclamações de problemas de desempenho de usuários externos do produto? A base é a clarificação, isso sempre mostrará suas fortes habilidades de comunicação.
Podemos tentar reduzir quem são esses usuários, se são usuários individuais ou estamos falando de usuários corporativos, se estão vindo de reclamações domésticas ou globais, ou ambos, se o tipo de produto é apenas um produto baseado em software ou é um produto físico e, talvez, se estamos falando de um produto totalmente novo ou apenas de uma nova funcionalidade, por exemplo. Então, temos a oportunidade de criar uma estrutura forte. Talvez nos concentremos fortemente na comunicação falando sobre colaboração, confiança, respeito, escuta, etc. Depois, em nossa estrutura, queremos trazer essas suposições. Estamos confirmando que o entrevistador respondeu para nós, e se eles não responderam, talvez estejamos apenas reforçando nossas habilidades de comunicação e dizendo, estamos assumindo que é um usuário individual doméstico e está chateado com uma nova funcionalidade em nosso aplicativo, novamente, muito comum. Então, começamos a percorrer as etapas que você tomaria para ouvir os dados, reunir informações e trabalhar nesses desafios específicos. Você traz esses componentes técnicos, é claro, mas percorra as etapas de comunicação se você tivesse uma nova funcionalidade com problemas de desempenho. Você pode trazê-lo para o usuário externo, mas também fale um pouco sobre essa comunicação e colaboração interna para resolvê-lo também. Então, essas suposições, sempre que você faz essas suposições, isso apenas ajuda a estreitar o foco, para que você saiba como falar sobre esses itens de comunicação. Vamos mudar novamente. Vamos voltar a uma pergunta comportamental, voltar a colegas internos, mas agora quero focar na colaboração com outros engenheiros, por exemplo. Outra pergunta muito comum seria, e me conte sobre um momento em que você teve que colaborar com outros engenheiros para cumprir uma iniciativa crítica. Novamente, cenário muito comum. Ao esboçar essa situação e tarefa específicas, na tarefa, fale sobre ser apoiador e respeitoso. Pode ser algo como, deixe-me contar o que fiz ao longo de 2 sprints para ser muito apoiador e respeitoso com os outros membros da minha equipe para conseguir isso. Nas suas ações, mantenha o foco nos itens de comunicação críticos, mas aqui é onde realmente queremos começar a trazer mais itens baseados em engenharia. Talvez você esteja falando sobre revisões de código ou teste, mas traga essas palavras constantemente. Talvez fale sobre colaboração, mas fale sobre colaboração ao tentar manter o código utilizável, eficiente, consistente, etc. E leve isso para trás e para frente entre comunicação e técnica, para que você realmente esteja falando sobre o que você fez e como fez isso. Então, ao chegar aos resultados, destaque não apenas como essa forte comunicação o ajudou a alcançar seus objetivos, mas comece a pensar na repetibilidade. Isso ajudou a atualizar algum processo? Isso se tornou apenas um item repetível que você usou do ponto de vista da comunicação que você aprendeu durante isso? Algumas coisas para pensar. Por último, vamos entrar no único item que ainda não falamos. Então, falamos um pouco sobre linguagem corporal, um pouco sobre comunicação verbal, agora vamos falar um pouco sobre comunicação escrita. Isso vai surgir nas perguntas também como engenheiro de software. Vamos com algo muito aberto. Como você garante que sua comunicação escrita seja clara e concisa? Esta pergunta é bastante aberta, então, novamente, fortes habilidades de comunicação virão com a clarificação. Estamos falando sobre documentação de referência, estamos falando sobre documentos de design ou é um e-mail? Meu público pretendido é técnico ou não técnico? Essa é uma pergunta crítica. É voltado para dentro ou para fora? Temos que saber porque o que podemos compartilhar internamente será diferente do que podemos compartilhar externamente e soará diferente. Em seguida, talvez queiramos entender a urgência para pressionar um pouco a nossa resposta. Na estrutura, talvez desta vez vamos com uma estrutura híbrida. Então, trazemos algumas habilidades de comunicação como consciência e responsabilidade, mas depois trazemos 2 itens muito importantes, como legibilidade e acessibilidade em termos dessa comunicação escrita. E, ao passarmos para nossas suposições, é claro, se eles responderem às nossas perguntas, ótimo. Mas se não o fizerem, vamos assumir algo muito comum, como comentários de código para outros engenheiros e assumir um cenário em que esses itens seriam realmente críticos. Eles são sempre críticos, mas então apenas assuma aquele cenário novamente como engenheiro, onde você realmente sabe que teria que dividi-lo em termos de como está escrevendo toda essa comunicação e por que é tão importante. Eu sei que em todas essas respostas estou mantendo um nível bastante alto porque não sou engenheiro de software e não quero entrar em detalhes, mas o que realmente quero que você pense é na combinação de trazer essas habilidades técnicas e essas habilidades de comunicação que vão absolutamente ajudá-lo a ter sucesso nessas respostas. Lembre-se de que uma grande porcentagem de nossa comunicação é não verbal, então você precisa pensar no item de linguagem corporal também. Boa sorte!